nosso bate-papo vai ser a respeito de gráfico, de price. Então, a gente vai falar um pouco sobre feijão com arroz, porque o feijão com arroz é a base também de toda análise no mercado. E ao invés de estar trazendo um gráfico para vocês no mercado ali, né, com a tela aberta, hoje eu quero desenhar, porque se torna até mais simples para a gente poder falar sobre alguns gatilhos. E eu quero deixar aberto para perguntas e respostas através de price. Para quem não sabe o que é price, price é análise de mercado, suporte, resistência, tendência, FIBO e assim sucessivamente. Então eu quero deixar aberto para que vocês venham perguntar qualquer assunto a respeito de price action. O que você tem tido dúvida no decorrer do mercado? Qual tem sido o seu maior impedimento? Aonde você vem acertando bem ou você vem errando muito? Então eu quero saber de vocês aí, a galera que está dentro aqui da mentoria nesse momento, o que é que vem te atrapalhando, que vem te travando, ou que você sente que você tá bom, mas queria melhorar mais ainda, ou você queria compartilhar também os momentos em que você vem acertando. A gente não tá aqui para falar só de erros, mas para falar também de acertos. Até mesmo porque a mentoria são as oportunidades que nós temos de retirar aquilo que não presta e também melhorar o que precisa ser melhorado. Então, tô abrindo nesse momento aí, pode mandar a primeira pergunta a respeito de price. O que você quer saber? Respeito de suporte, resistência, tendência e assim sucessivamente. Manda aí. As minhas decisões não são baseadas no quanto eu ganho quando estou certo, mas sim no quanto eu aceito perder quando estou equivocado. E é isso que me torna um trader Black Bull. Se eu não controlar minhas emoções, não consigo controlar meu dinheiro. Frieza, domínio, visão e gestão de risco. É preciso calcular o momento certo para entrar. O resultado de tudo isso é incalculável. O segredo para ser um Black Bull no mercado financeiro é não ter pressa e não parar. Você não está aqui para ser o melhor, você está aqui para ter resultado. Ser um Black Bull não é o destino, é apenas o começo. Já que ninguém perguntou, vou começar então, hein? Pode mandar, minha amiga, a rocha. Danilo, eu marco sempre, né, o suporte, a resistência. E como é que a gente identifica quando ele vai romper esse suporte e essa resistência? Que acontece o momento que ele vai romper. Como é que a gente identifica antes que ele vai romper? Legal. Olha só, Poli, primeira coisa que todo trader, quando ele vai iniciar o seu operacional, e é o que eu sempre repito nas lives, é você primeiramente fazer o quê? Você fazer a sua leitura de movimento. Então, a primeira coisa que vai fazer é a sua leitura de movimento. Quando você faz a sua leitura de movimento, você vai identificar o quê? Que o mercado ele tem 3 tipos de direções. O mercado vai estar lateralizando, o mercado vai estar subindo, o mercado vai estar descendo. Então, a primeira coisa que você precisa identificar é para que direção o mercado está indo. Porque quando você for traçar o seu suporte, sua resistência, você vai saber para que direção o mercado vai ter mais força. Então, para a direção que o mercado tem mais força, Poliana, é a maior facilidade que ele vai ter de conseguir romper essa determinada região. Então, por exemplo, né, deixa eu apagar aqui para poder ficar melhor. Então, a gente falou que a respeito de leitura de movimento. Então, vamos lá. Então, digamos que aqui você está numa movimentação aqui de alta. Então, o mercado veio aqui, está realizando essa movimentação de alta. Só que aqui em cima, ó, o que ele está fazendo agora? Ele está lateralizando. Então, aqui você identificou o quê? Que nós temos uma região de resistência e aqui nós temos uma região de suporte.
Aqui também é um suporte, aqui também é um suporte. Aqui era uma resistência, aqui era uma resistência. Então o mercado ele acabou rompendo essas duas regiões. Então digamos que o mercado chegou aqui nessa determinada região, aonde ele respeitou aqui a resistência e ele está vindo aqui subindo. Então o mercado está vindo aqui subindo para poder dar continuidade nessa movimentação. Então quando que você identifica o rompimento? Quando que você identifica o rompimento? Cara, eu desenhei aqui, ficou muito em cima. Ficou muito em cima do nome, eu vou fazer mais embaixo aqui. Só um minutinho. Então como que você identifica essa movimentação? Vamos lá, vou voltar aqui. O pincelzinho que está mais fraco. Então vou voltar aqui. O mercado está vindo aqui numa movimentação de alta. E aqui de repente ele começou a lateralizar. Então nós identificamos aqui uma zona de resistência e uma zona de suporte. Então aqui o mercado tocou por algumas vezes e respeitou. E aqui embaixo também. Se a gente está observando aqui nesse momento, ó, que o mercado está numa direção de alta, o que pode acontecer aqui? Ele tende a romper com mais facilidade as movimentações para cima do que para baixo. Porque a força indicativa do mercado está mostrando o que, Poliana? Que o mercado está subindo. Então, como que você vai identificar o rompimento? Primeiramente, ele pode romper no suporte aqui e fazer a movimentação de queda? Pode acontecer. Só que aqui a gente está observando uma movimentação de alta, aguardando ele dar continuidade nessa movimentação. Então, o que a gente vai fazer aqui para poder identificar esse rompimento? A vela já chegou aqui e está tocando nessa região de resistência aqui, onde ele já respeitou duas vezes. Então, como que você identifica essa movimentação aqui de rompimento? Primeira coisa que você vai fazer é aguardar o candle romper. Não existe rompimento se o candle não tiver rompido a região. Então, rompimento já diz tudo. Se ele está suportando o preço, ele vai romper no suporte. Se ele está resistindo o preço, ele vai romper na resistência. A partir do momento que você observou que o mercado fez o rompimento dessa região aqui, então digamos que ele deu continuidade aqui, ó. Como que você pega a confirmação desse rompimento? Quando ele confirma a movimentação, ele confirma o rompimento a partir do momento em que ele ultrapassa essa região que estava aqui o candle anterior. Ou seja, aqui está a cabeça do candle que tocou na resistência, o mercado desceu. Então, quando ele rompe a mesma direção, ou seja, a mesma linha que estava a cabeça do candle anterior, aqui você tem um rompimento. Então aqui nós já temos o rompimento. Existem duas formas de você comprar nesse rompimento e operar com ele. A primeira forma é o quê? Você aguardou aqui, o candle fez o rompimento, você entra comprado. Entra comprado automaticamente. Ele fez o rompimento, terminou aqui em cima, digamos que ele terminou aqui em cima o candle, ou seja, acima desse candle aqui anterior, então você vai pegar aqui comprado. E existem outros gatilhos. Qual seria o outro? Você aguardar o mercado voltar aqui e fazer o pullback para você poder comprar aqui embaixo e pegar ele no sentido de continuidade aí de alta. Então são duas movimentações que você pode estar pegando aqui no rompimento. A partir do momento em que ele rompe a resistência, você pode entrar comprando, ou você aguarda ele realizar o rompimento e voltar nessa zona, porque aqui onde era a resistência vai passar a ser um suporte para você poder comprar aqui embaixo a favor da tendência. Então são dois gatilhos que você pode entrar, um a partir do momento que ele rompe e o outro quando ele vai fazer o respira, a confirmação do movimento e o candle respeita essa taxa. Aí você pode entrar comprando. Deu para entender como que identifica aqui o rompimento? Amigo, aproveitando esse gancho, esse candle que rompeu, candle grande que fez o rompimento,
Olha só, por exemplo, vamos supor que você está aqui naquela mesma movimentação aqui. Aqui é sua resistência, aqui é seu suporte. E digamos que aqui é o candle. Esse candle rompeu aqui, só que ele largou esse pavio aqui para cima. Seria isso que você está falando? Isso, seria exatamente isso. Ele rompeu, foi lá em cima, mas quando ele finalizou, ele deixou aquele pavio muito grande e já passou para o próximo quilo, né? Já nasceu no próximo quilo. Aí nesse próximo candle que nasceu, seria aconselhável eu fazer uma compra mesmo? Esse candle anterior tendo largado esse pavio muito grande? Mas eu preciso entender uma coisa, para entender qual é a lógica dessa movimentação que você está perguntando. Ele terminou largando o pavio, mas mesmo assim ele rompeu ou ele largou o pavio e ficou aqui embaixo? Mesmo assim ele rompeu. Não, o que eu quero entender, a sua pergunta, é o seguinte, olha só. Eu quero só para me poder te responder, porque para mim não te dar a resposta errada. O candle rompeu e depois retraiu, largando o pavio. E o corpo do candle ficou embaixo da resistência? Ou ele rompeu e largou o pavio mesmo assim, mas ele terminou acima da resistência? Essa segunda opção aí, ele rompeu e aí ele largou um pavio muito alto, mesmo assim ele terminou rompido. Ele ficou acima da resistência anterior, né? Uhum. Aí o pavio, quando larga um pavio muito grande, é sinal de que a força, no caso aí, a força vendedora ainda está muito alta, né? Justamente. Aqui tem uma força vendedora, ou, além de ter uma força vendedora aqui em cima, como a gente está operando o câmbio e a mesma movimentação de binárias, é a movimentação influenciada também pelo Forex, pode acontecer o quê? Na binária a gente utiliza o quê? A gente utiliza a operação por time. No Forex a gente utiliza a operação por stop loss ou take profit. Ou take. O que é o take? O take a gente poderia chamar de stop gain. Então o que pode fazer com que o mercado entregue essa vela primeiramente aqui em cima? É necessário qualquer trader ter esse entendimento, principalmente quando está operando em opções binárias. Por quê? Porque a gente tem influenciação de vários mercados na movimentação daquele candle. Então nós temos que entender o quê? O sentimento do trader. Então, se aqui houve essa retração, ou tem uma força vendedora, ou quem estava comprado saiu da operação aqui. Então, o candle perdeu força e deu uma retração. Então, ele pode, mesmo dando essa retração aqui, ó, nascer outro candle aqui e continuar subindo, normalmente. Normalmente. Então, para que a gente não fique no meio desse tiro trocado, o que eu faço? Se fosse eu, Danilo, o que eu iria fazer aqui nessa movimentação? Eu iria aguardar um pullback para poder comprar. Então, o que eu iria fazer? Eu iria esperar aparecer um candle de venda aqui para me poder realizar a minha compra aqui embaixo nessa direção do mercado. Então, mesmo ele deixando o pavio, eu iria aguardar um pullback para poder comprar. Eu não ia entrar de cara comprando para o próximo candle. Porque poderia acontecer de eu comprar aqui, ó, ele tocar nessa região aqui e ele retrair novamente e ir buscar o pullback. Então, para quem opera opções binárias, se fosse qualquer outro tipo de operação, bolsa de valores ou forex, aí a gente poderia dar outra dica que eu não vou falar aqui para confundir a cabeça de vocês. Mas no caso de opções binárias, eu iria aguardar o mercado voltar, o candle respeitar esse fundo aqui para me poder entrar comprando. Essa seria a estratégia que eu utilizaria nessa ocasião aí, entendeu? Poliana? Oi. Você entendeu a respeito do rompimento? Entendi. Então, se o mercado, no meu entendimento, se o mercado
rompimento e pullback na tendência. Mas também pode acontecer o seguinte: depois que ele chega depois que ele faz a movimentação aqui de alta, ele fez a movimentação de alta e ele chegou nessa lateralização, aonde a gente chama de zona de consolidação. Quando ele chega nessa zona de consolidação, que é onde ele começa a lateralizar, você também pode operar comprando no suporte e vendendo na resistência. Desde que você utilize os gatilhos para você poder fazer essa entrada. Ou seja, você aguarda ele confirmar a região para você poder entrar. Por exemplo, aqui no suporte, o mercado veio aqui. Quando ele fez essa movimentação aqui e não rompeu esse fundo, ele está fazendo o quê? A marcação. Se ele voltar e tocar aqui de novo e não romper o fundo, ele está te dando a confirmação que é um suporte. Então você vai aguardar o terceiro toque para você poder entrar comprando, entendeu? Ou seja, ele veio aqui em cima, voltou de novo. Então aqui seria a melhor oportunidade para você poder entrar comprando no suporte ou da mesma forma na resistência. Tocou aqui, beleza. O mercado subiu até aqui e retraiu. Se ele voltar a subir nessa mesma região, ele não romper, então aqui você tem uma confirmação de resistência. Então o que você iria fazer? Você iria aguardar ele voltar aqui na região novamente para você poder entrar vendido. Ou seja, vem a primeira movimentação, que é a marcação, a segunda movimentação, que é a confirmação, e a terceira movimentação nós chamamos de gatilho de entrada. Então é nessa movimentação que você vai fazer a sua operação de compra ou venda, se for aí suporte ou uma resistência. Show. Ficou bem explicadinho. Pode mandar outra pergunta aí, que eu sei que tem muita dúvida aí no dia a dia. Então aproveita o dia da mentoria, que é a hora da gente poder perguntar tudo aqui, esclarecer. É bom anotar também, para depois não esquecer. Galera, é sempre bom vocês anotarem as dúvidas de vocês. Porque às vezes pode chegar aqui na live, eu falo, vou fazer aqui pergunta e resposta. Vamos lá, pergunta. E aí você não vai nem lembrar das dúvidas que você tem. Aí amanhã, quando você for operar, o mercado vai te apresentar a situação e você vai lembrar, poxa, caraca, velho, eu queria tirar essa dúvida aqui para saber o que eu poderia fazer. Se eu compro, se eu vendo, o que eu faço dessa movimentação, e não lembrei de perguntar para o Danilo. Então é sempre bom você anotar a sua dúvida para quando a gente chegar aqui, pergunta e resposta na live de mentoria, vocês estarem preparados aí já com as dúvidas de vocês, para depois não ficar perdido. Se ninguém tiver pergunta, eu vou perguntar de novo. Pode perguntar, porque pelo jeito aí todo mundo já está sabendo tudo já. Sim. Você acha que compensa, assim, né? Que vale a pena arriscar e comprar naquele pico de vela para ela retrair? Isso para a mesma vela, né? Comprar para a mesma vela. Olha só, tudo depende da região. Porque existem pontos de gatilhos. Existem pontos de gatilhos. Então, por exemplo, operar em pico de vela, é bom a gente operar quando o mercado ele toca determinados gatilhos. Vamos supor aqui, ó. Digamos que você tá operando e aí o mercado tá fazendo uma movimentação de fluxo de queda. Ou seja, o que é uma operação de fluxo de queda? Ele começa a fazer aqueles candles de queda pequenos e começa a fazer isso, ó. E ele não para de fazer isso. Vem. E aí você vê aquele gráfico em queda com um monte de candlezinhos caindo. E aí, de repente, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, digamos que tem um suporte aqui, ó.
Né? Aqui foi uma movimentação que o mercado subiu. Tá dando para eles verem aí da câmera aqui? Aqui embaixo. Então, digamos que aqui está uma movimentação que o mercado subiu. E ele acabou fazendo uma resistênciazinha aqui, né? Aí veio aqui um candle, respeitou. E aí depois ele veio e rompeu aqui. E aí ele fez essa movimentação aqui em cima e agora está descendo. Então, aqui já havia um suporte respeitado aqui, ó. Ele já respeitou aqui. Então, o que aconteceu aqui? Quando ele rompe e ele faz essa movimentação de queda, significa que ele está descendo aqui para confirmar esse rompimento aqui, ó. Ou seja, é um pullback longo, nós chamamos de um grande pullback, não é um pullback, existe um pullback, um mini pullback, existe um pullback médio, existe um pullback longo. Pullback longo é quando o mercado rompe, vai embora e depois ele volta, ele ainda não tocou nessa região aqui. Então, digamos que aqui ele está no fluxo. E de repente, bem aqui, ó, ele do nada dá um gap, uma vela, um pico de vela grande. Então, onde é que está o gatilho dessa entrada, Poliano? O gatilho está aqui, ó, no suporte. Então, aqui é uma boa compra para você poder fazer. E eu indico você pegar para o próximo candle. Por quê? Porque geralmente, quando o mercado dá um pico de vela, o time de entrada, ele já ultrapassou os primeiros 30 segundos que você tem para entrar para a mesma vela. E para você também não correr esse risco de ficar nesse meio da briga. Então é muito melhor você fazer o quê? Espera ele tocar. Quando ele deu o gap, que ele tocou na região, você vai entrar aqui comprando. Você entra aqui, ó, comprando. Foi um pico de vela tocando no gatilho, que é o suporte aqui, ó. Ele é como se... Vou dar um exemplo melhor. Como, ó, o mercado está numa tendência aqui de alta e ele começou a fazer essa movimentação de correção aqui. Ou seja, quando ele dá esse pico de vela, que nós podemos chamar de... Uns chamam de pico, outros chamam de marobuso, quando é uma vela grande. Porque existe pico de vela com uma vela pequena, ela vai lá, toca na região e retrai. E existe o marobuso, que é um pico de uma vela grande. Então, quando o mercado faz esse movimento grande, isso significa que existe uma exaustão de força. O que é uma exaustão? É como se você estivesse lá malhando. Eu não sei se você já fez academia, se você faz ou já fez academia. E você tá lá malhando e aí você tá faltando duas repetições ali para poder acabar a série e a força tá acabando. Você já tá ali morrendo ali e você utiliza tipo as últimas energias que você tem para poder conseguir levantar o peso. Então é como se essa vela, o movimento do mercado, utilizasse as últimas forças que ele tivesse para poder realizar essa queda nessa vela. Então, quando ela toca num gatilho, que é um suporte, o que acontece aqui? Aqui, essa região aqui, todinha aqui, ó, essa região aqui embaixo todinha, ela se chama atmosfera. Espero que vocês tenham entendido meu garrancho aí. Ela se chama atmosfera. Então, quer dizer o quê? Que aqui embaixo existe uma força compradora. Então, essa força compradora, ela está sendo representada por um suporte que respeitou e rompeu. Então, quando ele dá o pico de vela e toca nesse suporte, é como se a força compradora desse um bicudo aqui e a próxima vela fizesse esse movimento de alta para o mercado continuar subindo. Ou a força vendedora pode estar vindo numa movimentação tão forte que ele pode até tocar, você dá o gain aqui nessa entrada e depois o mercado romper e continuar caindo. Então, as operações que você faz, que você pega esse tipo de movimentação, elas tendem em 85%
dá gain. Entendeu? Quando você pega pico de vela em regiões de gatilho. Eu não aconselho pegar pico de vela avulso. Ah, peguei porque deu um pico de vela. Você tem que ver que região que ele está dando aquele pico, porque às vezes você entra numa região que não tem tanta força. E olha só o que aconteceu com a gente hoje operando. A gente pegou uma região confirmada. Essa região tinha uma resistência, tinha uma zona de retração de 5 minutos e tinha uma zona de Fibonacci de 61%. E mesmo assim, o mercado, ele fez esse mesmo movimento aqui, ó. Só que foi em alta. Ele pegou e deu um pico de vela. Quando ele tocou na taxa, a gente entrou vendendo. A gente vendeu para 2 minutos, ele rompeu. A próxima a gente vendeu para 3 minutos e ele rompeu. Ou seja, mesmo o mercado dando pico de vela, era uma zona de queda. Ele rompeu a zona de queda e não quis nem saber. Deu loss em quem entrou vendido e pronto. Então, assim, são raras as vezes que a gente lidar com esse tipo de movimentação de rompimento. Na maioria das vezes ele vai respeitar. Mas como o mercado é soberano, ele decidiu que ele queria subir e foi embora. Então, a região com pico de vela, eu indico você pegar em zonas de gatilho. Ou seja, não comprar e não vender em qualquer região. Deixa ele bater numa zona de confirmação para você poder entrar, entendeu? Beleza, entendi. Alguém aqui tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida a respeito de como utilizar um pullback numa linha de tendência? Como você pode utilizar essa estratégia a seu favor? Então, olha só. Você está aqui operando em movimentações aí de tendência. E aí, de repente, o que acontece? O mercado começa a subir, ou vice-versa, poderia aqui estar descendo. E a gente pode observar que o mercado ele vem respeitando essas regiões aqui, ó. Respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Então a gente observando que ele vem respeitando dentro desse canal. E de repente você se depara com um candle que toca na sua LTA e rompe. Faz esse movimento aqui, ó, rompeu e continua descendo. Da mesma forma que o mercado rompe uma resistência ou rompe um suporte e ele volta para testar, ele vai fazer ele vai fazer no seu canal de tendência de alta ou de baixa, na sua linha de tendência de alta ou de baixa. Por quê? Porque, pessoal, entenda, um canal, uma linha de tendência, ela é um suporte e resistência da mesma forma. Só que ao invés de você estar utilizando em lateralização, você vai utilizar em tendência de alta ou de baixa. Então aqui em cima vai continuar sendo resistência. Aqui em cima vai continuar. Essa tomada tá folgada, tá? Entendi. Aqui em cima vai continuar sendo resistência e aqui embaixo vai continuar sendo suporte. Aqui embaixo vai continuar sendo suporte. Então o mercado fez um rompimento aqui. O que você vai fazer no momento em que ele romper? Danilo, eu vou entrar vendendo aqui? Se você quiser, pode ser uma boa. Mas eu aguardaria o mercado fazer o quê? Eu aguardaria o mercado confirmar o rompimento e testar essa linha de tendência para confirmar o rompimento. Então eu vou aguardar o quê? Vou aguardar ele subir e tocar na linha de tendência. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vender. Ou seja, rompeu o fundo, voltou, tocou na linha de tendência, aqui eu vou vender. Vou pegar a operação descendo.
Porque geralmente, na maioria das vezes, ele vai romper para testar e continuar descendo. Quando o mercado ele vem numa região muito forte de tendência e ele rompe, provavelmente ele não vai romper para poder voltar para dentro dessa linha de tendência. Geralmente ele vai romper e ele vai tentar buscar o preço de novo, ele vai tentar se reenquadrar nessa movimentação de alta e ele não vai conseguir se reenquadrar nessa movimentação. E quando ele não consegue se reenquadrar nessa movimentação, a força compradora que fez o preço buscar essa região, e aqui em cima já vai ser uma resistência, e aqui já vai ter uma força vendedora, o que vai acontecer? Se eles não tiverem força suficiente para fazer o mercado subir, ou de repente até mesmo notícias, ou alguma coisa que pode influenciar na movimentação, ela não conseguindo romper essa região, ela vai fazer com que a força vendedora entre em peso vendendo para poder fazer com que o mercado continue caindo. Então é isso que acontece. Ou seja, a força vendedora e comprador influencia? Com certeza influencia. Mas quando o mercado não reage de acordo com a visão e expectativa do trader, a galera que já estava aguardando essa movimentação, ela tende a injetar mais grana na operação. É por isso que eu digo que o valor que você entra na sua operação quando você tem certeza, ele tem que ser bem maior do que o valor que você entra quando você não tem certeza. Quando você não tem certeza da movimentação, você não tem que entrar com mão pesada. Agora você se depara com esse tipo de movimentação. Ou seja, um rompimento numa linha de tendência, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que houve uma perca na força, o mercado está numa direção. Se ele não teve mais como continuar nessa direção e ele rompeu aqui, de dentro desse canal, isso quer dizer o quê? Que aquela força grande que vinha fazendo ele subir não existe mais, entendeu? Então quando ele rompe, o que vai acontecer? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo existe uma força compradora, entendeu? E essa força compradora vai querer fazer o mercado subir novamente. Então quando ele chega nessa região aqui, ele não rompe, a nossa entrada de venda, ela vai dar gain. Então você vai esperar alguma confirmação? A confirmação que você vai esperar, cara, a melhor confirmação que você poderia ter numa movimentação dessa é um pico de vela. O mercado está aqui embaixo, ele disparar um pico de vela e bater em cima da sua resistência. Entendeu? Aí você tem ainda uma chance maior de ter uma assertividade na sua operação. Porque o mercado, se a força vendedora estiver preparada, ele vai dar uma martelada. Ou seja, quando o mercado tocar aqui, é como se ele tomasse uma martelada e ele continuasse em queda. Agora, o que poderia fazer o mercado continuar subindo? Se essa movimentação de queda não ultrapassar esse fundo aqui, ó. Se a movimentação de queda chegar bem aqui, ó, e começar a subir de novo, aí você pode esperar que ele vai romper novamente. Agora, se ela continuar em queda e romper aqui, aí aquela força vendedora que estava determinada a fazer o mercado cair, vai continuar realizando. Mas se ele recuar aqui, ó, e não conseguir romper esse fundo aqui, você pode ter certeza que o mercado, na maioria das vezes, vai continuar subindo. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao que eu estou explicando? Quer perguntar? Opa! Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Você tem algum gatilho, por exemplo, eu tenho observado que nas velas de M15 sempre sobra alguns pavios. E quando eu jogo para M5, eu observo que sempre é a terceira vela que sobram pavios. Nesse caso, você tem algum gatilho para M1 para estar pegando essas retrações? Vender na zona que retraiu. Porque o que acontece? Por que é sempre a terceira vela que dá o pavio? Porque a vela de M15 ela é construída por 3 velas de M5. Uma vela de M5 ela é construída por 5 velas de M1. Então, o que vai fazer a vela de M15 retrair? Por exemplo, aqui é uma zona de resistência
Então aqui digamos que seja uma vela de M15 e o pavio dela tocou aqui, ó. O pavio dela tocou aqui, aqui é uma vela de M15. Então, essa vela de M15, ela é construída por 3 velas de 5 minutos. 3 velas de 5 minutos. Então, sempre a terceira vela vai ser a vela de... Sempre a terceira vela de 5 minutos é que vai dar retração. Por quê? Porque ela é a última vela dessa movimentação de 15 minutos. Então, o que eu te aconselho a fazer? Se ela retraiu aqui, o mercado ele pode vir novamente querer testar essa movimentação aqui nessa resistência para romper. Então, digamos que ela terminou aqui, ó. Então, para ela poder ir novamente lá, uma vela de M15, teria que ser 3 velas de 5 minutos. Então, o que te aconselho a fazer? A gente geralmente está operando para 1 minuto. Então, se você colocar o seu gráfico em 5 minutos, você vai perceber que a mesma vela de 15 minutos que deu retração, também vai ter retração de 5. Por quê? Porque a última vela de 5 foi a vela que não teve força. Ou seja, ela tentou tocar e retraiu. Ou também pode acontecer da primeira vela da retração. Por quê? Vamos supor aqui, ó. Digamos que aqui seja uma vela, digamos que aqui seja uma movimentação. Vou fazer um quadradinho aqui separado. Aqui é uma resistência, tá? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é uma... Peraí que misturou as duas cores aqui e não deu certo. Essa linha aqui, digamos que é uma resistência. Então, aqui vamos supor que o gráfico está de 5 minutos. Então, a primeira vela de 5 minutos aqui, ó, ela veio aqui e largou um pavio. E aqui, ó, deu mais 2 velas de 5 minutos. Ou seja, a primeira tocou e as outras 2 fez com que essa vela aqui, a movimentação de 15 minutos, permanecesse aqui embaixo. Então nós precisamos entender o quê? Que para você poder ter um gatilho interessante de entrada numa zona que deu retração, tem que ser numa zona, provavelmente, seria mais fácil, de 5 minutos e você pegar para o fechamento daquele candle de 5 minutos. Por quê? Se o mesmo candle que tocou aqui retraiu de 5 minutos, pode acontecer o quê? Pô, o mercado levou 5 minutos para fazer essa movimentação. Ou seja, ele vai levar um pouco mais de tempo para poder retornar. Não vai ser a primeira vela de 5 minutos deu lá e retraiu, depois já deu outra e retraiu, não. Ele vai levar um pouco mais de tempo, digamos que 10, 15, 20 minutos, para poder vir tocar aqui novamente. Então, quando o mercado voltar e tocar aqui novamente, você vai entrar vendendo nessa resistência, ou se for um suporte, tá? Se o mercado estiver em queda, sempre por fechamento do candle de 5 minutos. Então, digamos que já deram 2 candles de 1 minuto e faltam mais 3 candles de 1 minuto para poder fechar o de 5. Então, você vai fazer uma venda para 3 minutos. Então, por isso que eu recomendo, se for nesse caso, se tiver em digital, se você botar para o fechamento de 5 minutos, você vai pegar para o fechamento de 3. Se tiver em binário, você vai selecionar lá 3 minutos e você vai entrar vendendo. Porque provavelmente o próximo candle que for tocar nessa região, ele também vai fechar abaixo dessa resistência. Aí depois que já tiver saturada essa região também, você tem que observar se é uma região saturada, porque se é uma região saturada, o mercado tende a buscar para romper. É aquele ditado da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então quando a região é saturada, ele tende a romper. Então você tem que observar. Às vezes, o que determina uma região saturada? O que determina uma região saturada é naquele mesmo time ali, digamos, o mercado ele tá vindo aqui, ó, toda hora e tocando. Aqui é saturação. Agora o que pode acontecer é que naquela determinada região, lá atrás, há um dia atrás, há 5 horas atrás, ele tocou e respeitou. Isso não é saturação. Isso é confirmação que a zona é forte. Isso é bom. O que é ruim é você querer operar em zonas que o mercado está tocando o tempo todo. Uma hora ele vai romper. Então não aconselho. Se ele estiver brigando naquela região ali, espera ele tomar uma direção melhor para você poder entrar. Deu para entender? Entendi.
Isso. É o quadrante de 15 minutos. São 3 velas de 5. Eu tenho observado isso. Tem como explicar alguma coisa sobre isso? Ou isso é doideira da minha cabeça aí? Cara, o mercado ele é muito dinâmico. Então não quer dizer que isso seja um padrão, entendeu? Ah, é um padrão. Sempre que romper com a primeira vela, a segunda vai descer para fazer o pullback. O mercado ele é muito dinâmico, então não tem como a gente determinar um padrão para esse tipo de movimentação, entendeu? É leitura com tempo de tela ali, entendendo o que o mercado está fazendo para a gente poder prever uma direção melhor. Mas não quer dizer que seja uma regra, não. Até mesmo que o mercado não trabalha com regras. Mas também não é um padrão. Isso daí é movimentação do mercado. Eu não pego isso como uma regra ou uma estratégia para operar. Vamos lá, galera. Mais uma pergunta aí para a gente poder finalizar. De marcação agora, né? De suporte e resistência bem básico. Só para ter certeza que eu estou fazendo certo. Naquele vídeo lá que você postou, a marcação é feita em M15, né? Isso. M15, M5 e M1. Você pega sempre as velas próximas do preço, as últimas que aconteceu? Isso. A gente marca as zonas que nós chamamos de zonas de extremidade. As zonas de extremidade, Poliana, elas são zonas que o mercado tocou há um tempo mais atrás e ele ainda não voltou lá. Ou seja, são aquelas zonas mais altas. E eu também marco as zonas mais próximas do preço, por quê? Porque se aparece uma oportunidade próxima, você não perde. Então, você vai marcar zonas de extremidade, dependendo do tempo que você for operar. Sei lá, digamos que você tem 3 horas livre para você poder operar. Então, você vai ficar 3 horas ali no seu operacional, claro. Se você bater sua meta, você vai sair fora logo. Então, digamos que você está ali 3 horas operando, tem 3 horas para poder operar. Então, quando você for fazer sua marcação, você vai marcar zonas de extremidade. Agora, se você não tem muito tempo para operar, não tem por que você querer marcar uma zona de, sei lá, de 1 hora, se o mercado não vai buscar aquela zona de 1 hora em 5 minutos. A não ser, claro, que saia uma notícia espetacular no mercado e o candle exploda para cima ou para baixo. Isso é coisa rara de se ver. Então, quando você for operar, você pode fazer a marcação, mas pega as zonas de proximidade, entendeu? Quando você não tiver muito tempo para poder operar, você pode até mesmo marcar zonas de 5 minutos, 5 e 1 minuto, para poder fazer operações mais rápidas, entendeu? Entendi, beleza. Eu acho que eu interrompi alguém que ia fazer uma pergunta aí. Marca as linhas de tendência, né? Beleza, elas são rompidas. Antes eu ajustava, né? Mas agora eu tô deixando elas no lugar. Por exemplo, pode ter um pullback, pode voltar, pode bater, né? O que você acha? Porque assim, quando você faz o ajuste da movimentação, ela vai rompendo ali, aí você você marcou aqui, aí digamos que ela rompeu aqui, aí você pega essa linha que estava aqui e vai marcar ela aqui embaixo. Aí ele rompeu. Aí você pega a linha que estava aqui, eu também já fiz muito isso, e vai ajustando. O que acontece? Se ela está rompendo e toda hora você está ali ajustando, isso quer dizer que não tem mais força compradora, o mercado está descendo, está nítido. Então, se o mercado está descendo, deixa a linha quieta e espera ele voltar na sua região para você poder fazer o pullback. Ou você opera logo a favor do movimento. Mete logo uma venda para 2 minutos, 3 e deixa o mercado descer. Entendeu? É muito melhor do que você ficar descendo a linha, porque às vezes você está ali tirando uma marcação, uma movimentação que o mercado vai estar te confirmando para você pegar um pullback na linha de tendência, e você perde oportunidade, entendeu? E acaba até tomando loss, entrando errado na operação e tava com a marcação prontinha ali para poder dar o gain e não dar o gain. Price action é vida, irmão. É linha para todo lado, entendeu? Você bota uma para cá, outra para cá, outra para cá, outra assim. Aí tem hora que o gráfico toca bem aqui no meio, aí dá uma confluência doida, ele respeita. Então assim, cara, price action é isso daí. É você marcar as direções do mercado. Pegar as melhores direções dele.
Oi. Fazer uma pergunta aqui. Eu tenho buscado fazer as marcações de suporte e resistência em extremidades um pouco maiores, em tempos maiores. Por exemplo, H4, depois eu ponho H1, e aí M15 e por aí vai. E costuma muito de H4 e H1 coincidir assim, os pontos, né? Isso é sinal de que ali eu tenho uma boa zona, eu tenho um bom local de entrada, quando ele tem coincidido ali. Coincidido que você diz o quê? Que os dois pontos acabaram... Eu não entendi muito a questão de coincidir que você quis dizer. Digamos que aqui teve uma vela de 1 hora que desceu. Digamos que aqui seja uma vela de queda. Aqui você tem um suporte. O mercado rompeu para cá e depois subiu uma de 1 hora. Então você está falando o quê? Que coincidir seria essa região aqui que seria coincidir para você? Isso também. Isso também. Então, olha só. Mas quando eu falei aqui em questão de coincidir, quando você está marcando suporte e resistência, às vezes marcar só para M15, M5, eu tenho colocado lá H1, H4 e H1. Quando eu marco a linha de suporte e resistência de H4, marquei lá tudo bacaninho. Aí eu jogo para H1. Normalmente, o suporte e resistência de H4, ele coincide com o centro também, praticamente quase o suporte e resistência de H1. Quase também é o mesmo toque, né? Isso, praticamente quase com o mesmo toque. Entendeu? Então, assim, isso quer dizer que são zonas que vão demorar mais tempo para tocar lá, mas são zonas que quando tocam, são zonas mais fortes. Sim, olha só, o mercado ele tende a respeitar mais. Quanto maior a zona do mercado, porque assim, vou usar novamente aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se o mercado está numa zona de M1, nós temos aqui uma zona de M1, uma zona de M5, uma zona de M15, vamos botar aqui uma zona de 1 hora e uma zona de 4 horas. Digamos que você está analisando seu gráfico dessa forma. Isso quer dizer o quê? Que uma zona de M1, que é de 1 minuto, o mercado vai tocar com muito mais facilidade. Ele vai buscar essa região com muito mais facilidade do que uma região de 1 hora. Assim como a região de 1 hora, ele vai buscar com muito mais facilidade do que uma região de 4 horas, porque um candle de 4 horas são 4 candles de 1 hora. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se aquela mesma região de 1 hora e 4 horas foi a mesma, isso quer dizer que o mercado não está tendo volume em regiões de 4 horas, ou seja, 4 candles de 1 hora fizeram a mesma movimentação do que um candle de 4. Isso quer dizer o quê? Que os candles de 1 hora foram candles pequenos. Entendeu? Porque eles não saíram do lugar. Então eles estão registrando o mesmo volume. Só que uma operação de 1 hora ou de 4 horas vai respeitar muito mais, com certeza. Então, se você tem uma marcação numa zona de 1 hora, numa zona de 4 horas, você vai ter muito mais chance de assertividade, porque o mercado ele não vai tocar toda hora naquela região. Então, quando o mercado está tocando muito num determinado suporte ou tocando muito numa determinada resistência, ele tende a romper com mais facilidade. Isso acontece muito nas zonas de M1 e nas zonas de M5. Agora, em zonas de M15, 1 hora, 4 horas e assim vai, ele tende a aumentar mais ainda a taxa de respeito. Por quê? Porque ele não vai lá toda hora tocar naquela região. Ele vai em determinados momentos buscar aquela região. Entendeu? Então ele vai respeitar mais com certeza. Se você opera em regiões de 1 hora, de 4 horas, ele vai respeitar muito mais. Tem que ter paciência para operar dessa forma, igual eu te falei, porque você tem que esperar ele buscar a região.
ou a não ser que você abra o gráfico naquele determinado momento e o mercado já está lá perto daquela região. Então, essas regiões elas tendem a respeitar bem mais. É por isso que os nossos sinais de M15 eles respeitam muito, justamente porque a análise é toda feita em movimentações de 15 minutos.